Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus pela sua infinita misericórdia para com todo aquele que nele crê. Glorificado seja Deus pelos ensinamentos que ele deixa em sua palavra para todo aquele que nele crê. Pois a sua palavra nos ensina desde Gênesis até Apocalipse. A sua palavra nos mostra os grandes ensinamentos que edificam aqueles que buscam a face de Deus através da sua palavra. Nesta feita, nós vamos meditar um pouco em Gênesis a respeito da vida de Abraão e a vida de Isaac. De acordo com a Bíblia de estudo visual, com infográficos, nós temos a colocação tal pai, tal filho. E essa colocação, tal pai, tal filho, refere-se à vida de Isaac e à vida de Abraão, que a partir do capítulo 17, deixa de ser Abraão e passa a ser Abraão. Então, a vida de Isaac tem muitas semelhanças com a de seu pai. E isto nós encontramos nos vários textos das Sagradas Escrituras. Pois quando a gente olha o contexto que se refere a esta semelhança, nós vamos contemplar, a partir do capítulo 12, do verso 7, até o capítulo 27, versos de 1 a 45. Nós vamos encontrar colocações feitas a respeito de Isaac e Abraão. Porque se você ler no capítulo 27, você vai encontrar um contexto sobre Isaac. Mas se você ler no capítulo 12, você vai encontrar um contexto sobre Abraão. Então, no capítulo 12, no verso 7, nós temos a seguinte colocação. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Abraão entendeu que deveria cultuar aquele que lhe aparecera, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele era digno de honra, de glória e de louvor. Quando você segue nesse mesmo capítulo 12, que você contempla que Abraão constrói um altar a Deus, você também vai contemplar no verso 10 a seguinte colocação: havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Você vai contemplar que há um deslocamento por causa da falta de alimentos na região. Quando você lê no capítulo 26 deste mesmo livro, você vai contemplar a comparação do contexto do que acontecera com Abraão, acontecendo também com Isaac. Leitura do capítulo 26, no verso 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Você veja aí uma semelhança, desloca-se, não só Abraão, quando ainda era Abraão, sai da sua terra e vai para o Egito por causa da fome. Da mesma forma aconteceu com Isaac. Quando você olha ainda no capítulo 26, no verso 25, vou fazer a leitura, você vai contemplar também que ele, Isaac, faz um altar ao Senhor. Diz o verso: então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, se você contempla que em Gênesis 12, 7, Abraão constrói um altar ao Senhor, você também contempla em Gênesis 26, verso 25, que Isaac constrói um altar ao Senhor. Você contempla em Gênesis 12, verso 10, que Abraão se desloca da sua terra, como já citei, e vai para o Egito por causa da fome. Você também contempla no capítulo 26, no verso 1, que Isaac se desloca por causa da fome. E você vai seguindo nas escrituras, e quando você lê no capítulo 13, veja o que diz no capítulo 13, versos de 5 a 7. Abraão saiu do Egito, e diz o texto: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia suportá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Isso é o contexto que você contempla em Gênesis capítulo 13, versos de 5 a 7, mostrando que entraram em conflitos os pastores de Abraão com os pastores de Ló, e isso por disputa da terra. Quando você vai para o capítulo 26, versos de 19 a 21, você vai contemplar uma semelhança tal qual aconteceu, pois diz o texto: os servos de Isaac cavaram
no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Então, se você contempla conflito na época de Abraão e conflito na época de Isaac. Você segue nesse texto, os versos de 14 a 17 do capítulo 13, você vai contemplar o contexto da aliança de Deus com Abraão, e no capítulo 15, os versos de 1 a 20, como também no capítulo 26, do 2 ao 4, que Isaac recebe a aliança de Deus. Lendo capítulo 13, versos de 14 a 17, nos diz o texto, dos versos de 14 a 17 do capítulo 13. Diz assim o texto: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Esta é a promessa que o Senhor faz a Abraão. Isto no capítulo 13, versos de 14 a 17. Você lê ainda no capítulo 15, todo o capítulo, do verso 1 ao verso 20, o Senhor faz uma aliança com Abraão. Quando você lê no capítulo 26, nos versos de 2 a 4, você vai contemplar: o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Este é um compromisso que Deus faz com Isaac, mas compromisso esse que ele diz que está trazendo o compromisso que havia feito com Abraão. Então, tanto Abraão como Isaac recebem a aliança de Deus. E isto Deus faz porque Deus tem prazer em abençoar os seus. Você vai contemplar no capítulo 13, no verso 2, Deus dizendo a Abraão, ou notificando a Abraão o que Abraão possuía. Você contempla a seguinte colocação das posses de Abraão. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Da mesma forma, quando você lê o capítulo 26, os versos 12 a 14, você também vai contemplar que Isaac também era rico. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Então, da mesma forma como Abraão era um homem riquíssimo, da mesma forma fez o Senhor com Isaac. Ambos tinham enormes riquezas. Então, se você vai contemplando que assim como Deus foi com Abraão, ele foi com Isaac. Você contempla a inteira semelhança em ambos. Você vê isto nos textos que já citamos, do capítulo 12, do capítulo 13, do capítulo 26, que vai mostrando a semelhança encontrada em ambos. Lendo o texto do capítulo 18, do 11 ao 14, nós temos: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. É assim que diz a palavra
nos versículos de 11 a 14, a respeito de Abraão e Sara com relação à dificuldade de serem pais. Já no capítulo 25, verso 21, olha o que diz o texto. Capítulo 25, verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Não há nada impossível para Deus. Nada. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. É Deus quem cuida, é Deus quem opera, é Deus quem faz. Basta tão somente a gente crer. Pois nos diz a palavra, se você crer, você verá a glória de Deus. Veja outro fato que acontece com Abraão e também acontece com Isaque. No capítulo 20, no verso 2, olha o que diz Abraão. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Isso foi a colocação de Abraão com relação a Sara. Quando você vai para o capítulo 26, versos 7 e 8, você vai contemplar o mesmo comportamento em Isaque. Olha o que diz o texto do capítulo 26, 7 e 8. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. O mesmo comportamento que teve Abraão com relação a Sara, teve Isaque com relação a Rebeca. Além disso, você vai contemplar o comportamento de ambos, o que diz a respeito de sua esposa, que elas são sua irmã, da mesma forma como o rei Abimeleque mandou buscar Sara, Isaque também pensou com relação ao povo de Gerar. Já no capítulo 21, nós vamos contemplar outro comportamento, tanto em Abraão quanto em Isaque, mas duas semelhanças de comportamento de como agiram ambos. O segundo filho recebe a bênção. Você vai contemplar isso em Abraão, porque Abraão tem o primeiro filho, que é Ismael, e tem o segundo filho, que é Isaque, que é exatamente o filho da promessa. Capítulo 21, verso 12, nos diz a palavra. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Quando você olha esse contexto do capítulo 21, que é todo um contexto que fala do nascimento e de toda a sua trajetória, você vê acontecer conflito entre os filhos, entre Isaque e Ismael. Você lê em todo o capítulo 21, do verso 1 ao 21, você vai contemplar conflito entre os filhos. Quando você lê também o capítulo 25, do verso 2 ao verso 28, você vai contemplar conflito entre Edom e Jacó, que são os filhos de Isaque. Você vai ler também o capítulo 27, de 1 a 45, e assim você vai contemplar que tal foi a história de Isaque, tal foi a história de Jacó. Você contempla que Isaque é abençoado, você contempla também Jacó sendo abençoado. E assim você contempla na história de Abraão e a história de Isaque, que há uma sublime semelhança na vida de ambos, a ponto de poder se dizer, tal pai, tal filho, pois o comportamento que se contemplou no pai, também se contemplou no filho. E aqui cabe uma pergunta para nós. Você que se declara filho de Deus, tem se comportado de forma tal que possa se dizer a seu respeito que este filho ou esta filha é como o pai? Pois Deus é santo, diz a palavra. E ele mesmo diz, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que possamos a cada dia, a cada momento, meditarmos na palavra de Deus e observar se estamos cumprindo esta palavra, para que o Pai seja glorificado através das nossas vidas, isto por meio do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, como disse o salmista no Salmo 67, verso 1. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma caminhada na presença de Deus e possa ser
aquele instrumento que Deus conta para o louvor da glória dele e exaltação do nome dele, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.